a Rússia se vê obrigada a abandonar a Crimeia. Na guerra entre Ucrânia e Rússia, o principal objetivo do exército ucraniano é recuperar a Crimeia, que ficou sob controle russo há 14 anos, e expulsar o exército russo de todo o território ucraniano. Como resultado desses objetivos, a Ucrânia ainda não conseguiu um desfecho claro, embora tenha obtido resultados positivos de tempos em tempos. No entanto, é necessário destacar, em particular, os ataques do exército ucraniano contra a Crimeia. O exército ucraniano leva muito a sério as operações ofensivas na Crimeia, que é o centro logístico e operacional do exército russo no sul. Além disso, essas operações são muito mais intensas do que no restante da frente ucraniana. Os russos estão exaustos de tentar manter a Crimeia sob controle, especialmente porque o presidente russo, Vladimir Putin, tem sofrido ataques repetidos ao ponte de Kerch, que conecta a Crimeia ao território continental russo e que ele considera seu projeto pessoal. Por isso, o presidente Putin implantou o sistema de defesa antiaérea mais avançado, o S-500, para proteger a ponte de Kerch e as forças russas na Crimeia. No entanto, mesmo essa implantação parece ter falhado em impedir os ataques ucranianos. Isso ocorre porque metade dos soldados russos e suas famílias que vivem na Crimeia. Então, por que mesmo com um sistema como o S-500, os russos não conseguem impedir os ataques à Crimeia? Vamos analisar os detalhes dos últimos acontecimentos e conflitos na guerra da Ucrânia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like para ficar por dentro do nosso conteúdo. Ao que tudo indica, a Rússia mobilizou o recém-formado Regimento de Defesa Antiaérea S-500 para reforçar a defesa da estratégica Ponte de Kerch, que conecta o território continental russo à Península da Crimeia, no Mar Negro. Os meios de comunicação ucranianos relataram essa operação, citando um blogueiro militar conhecido como Sprinter Observer. A Ponte de Kerch, que facilita o transporte de suprimentos militares e bens civis, é de grande importância para a Rússia, não apenas em termos práticos, mas também como um símbolo do poder reivindicado pelo presidente Vladimir Putin sobre a Crimeia. O Kremlin sempre considerou a ponte um elemento-chave para sua integridade territorial e sua defesa se tornou uma grande prioridade. A Ucrânia, por sua vez, considera há tempos que a ponte é um alvo prioritário. A estratégia de Kiev busca interromper as linhas de abastecimento militar da Rússia e reduzir a capacidade do Kremlin de controlar a Crimeia. Autoridades ucranianas destacam a importância simbólica de atingir a ponte para envergonhar Putin, uma visão compartilhada por muitas figuras militares e políticas em Kiev. Segundo oficiais, todo o regimento S-500 foi mobilizado para reforçar a defesa da ponte de Kerch. No entanto, essas alegações ainda não puderam ser verificadas de forma independente. Este evento ocorre após o anúncio da formação do 1º Regimento Russo de Defesa Antiaérea, S-500 Prometheus, feito pelo chefe do Estado-Maior russo Valery Gerasimov em 18 de dezembro. Na ocasião, Gerasimov declarou que o S-500 era diferente de qualquer outro sistema usado pela Rússia e que poderia neutralizar as ameaças mais avançadas de mísseis, incluindo armas hipersônicas e mísseis balísticos intercontinentais. Gerasimov também destacou a capacidade do sistema de oferecer proteção abrangente contra ameaças modernas de mísseis, afirmando que ele fortaleceria a posição de defesa global da Rússia. Embora o Kremlin ainda não tenha confirmado oficialmente os detalhes desses eventos, autoridades ucranianas relatam desde o último verão sinais de que Moscou está cada vez mais preocupada com a segurança da ponte de Kerch. Fontes de inteligência ucranianas afirmam que os primeiros lançadores S-500 foram implantados na Crimeia como parte de um esforço mais amplo para proteger a ponte, diante dos constantes ataques ucranianos contra ativos russos na região, incluindo sistemas de defesa aérea,
recursos navais e centros de comando. No entanto, a importância estratégica da ponte de Kerch e a intensificação da atividade militar na região sugerem que ela continua sendo um ponto central no atual conflito entre Rússia e Ucrânia. O uso do sistema S-500 demonstra os esforços crescentes da Rússia para proteger seu território na Crimeia e defender infraestruturas vitais contra os ataques ucranianos. Como funciona o sistema de defesa antiaérea S-500 Prometheus? O sistema S-500 é considerado um dos mais avançados de sua categoria. Ele é capaz de enfrentar múltiplas ameaças a distâncias extremamente longas. Projetado para lidar com a crescente complexidade das ameaças aéreas modernas, o S-500 funciona como um sistema altamente eficaz de defesa contra mísseis balísticos no teatro de operações. Uma de suas maiores vantagens é a flexibilidade. Assim como seus antecessores, ele pode utilizar diferentes tipos de mísseis dependendo da ameaça específica e dos requisitos da missão. Isso permite que ele enfrente uma ampla variedade de ameaças aéreas. O sistema usa os novos interceptores 71 e antena 6, que possuem alta eficiência na interceptação de mísseis balísticos. Esses interceptores utilizam um método de impacto por energia cinética, oferecendo uma defesa mais avançada em comparação às ogivas de fragmentação explosiva usadas em sistemas mais antigos, como o S-400 e o S-300. Equipado com algumas das tecnologias de radar e mira mais avançadas, o S-500 pode atingir alvos a até 600 quilômetros de distância. Ele é especialmente conhecido por sua capacidade de rastrear vários tipos de ameaças, como aviões furtivos, mísseis hipersônicos e até satélites em órbita terrestre baixa. O conjunto de radares do sistema é composto por 4 veículos por bateria, cada um equipado com radares especializados, como o radar receptor de banda S90 Luhmann N6EM, o radar receptor de banda C96 L6 TSP, o radar multimodo de engajamento 76 TT6 e o radar antimísseis balísticos 77 T6. Esses sistemas permitem que o S-500 rastreie ameaças balísticas a até 2.000 quilômetros e alvos aéreos a até 800 quilômetros. Com suas capacidades avançadas de radar e processamento sofisticado de sinais, o S-500 pode detectar e rastrear aviões furtivos, reduzindo suas chances de escapar da detecção em áreas defendidas. Além disso, o sistema é capaz de atacar até 10 alvos simultaneamente e tem um tempo de resposta rápido de apenas 3 a 4 segundos, em comparação ao S-400. Seu radar resistente a interferências também pode detectar objetos no espaço próximo, oferecendo uma vantagem tática na identificação e no rastreamento de ameaças antes que entrem na zona de combate. Apesar de todas essas capacidades, especialistas afirmam que, após a anexação da Crimeia ao controle russo, especialmente soldados e suas famílias estão se preparando para deixar a península devido à agressão ucraniana. De acordo com a cientista política Evgenia Goryunova, cerca de 50% dos soldados, forças de segurança e funcionários provavelmente partirão por conta própria. Nem será necessário perguntar o porquê, pois eles sabem o que os aguarda, afirmou. O jornalista da Crimeia, Imran Usainov, comentou: "Tenho certeza de que pelo menos 50% dos que se estabeleceram após 2014, se não mais, irão embora." Segundo Usainov, um número significativo de pessoas que viviam na península antes de 2014 e apoiaram a anexação da Crimeia pela Rússia também deixará a região. Como destacou Roman Martinovsky, um morador de Sebastopol, muitos crimeanos estão atualmente planejando rotas de fuga e comprando apartamentos na região russa de Krasnodar. Eles compram apartamentos e depois os alugam, explicou.
Martinovski acredita que isso se trata de uma espécie de aeroporto de emergência, no caso de as tensões na Crimeia se agravarem. Ele acrescentou que conhece pessoalmente muitas pessoas fora da Crimeia que estão comprando apartamentos e observando como os acontecimentos se desenrolam. Por outro lado, a aprovação do pacote de ajuda militar de 61 bilhões de dólares pela administração Biden, após um atraso de 6 meses no Congresso, começou a trazer impactos significativos. Em especial, a chegada dos mísseis balísticos ATACMS, com alcance de 300 quilômetros, significa que a Ucrânia agora pode atingir, com alta letalidade, qualquer alvo na Crimeia controlada pela Rússia. A eficácia da campanha ucraniana na Crimeia é uma demonstração clara do que pode ser alcançado. De acordo com Ben Hodges, ex-comandante das forças norte-americanas na Europa e conselheiro sênior da OTAN em logística, os ucranianos estão tornando, de forma sistemática, a Crimeia inabitável para as forças russas. Isso seria um grande trunfo para a Ucrânia. Desde a época de Catarina a Grande, os russos consideram a Crimeia uma joia militar. Desde 2018, Vladimir Putin vê a Crimeia conectada ao território continental russo pela ponte de Kerch como um porta-aviões que não pode ser afundado. Os centros logísticos da Crimeia, as bases aéreas e a frota do Mar Negro, que opera a partir de Sebastopol, têm sido usados para dominar o sul da Ucrânia, impedir exportações vitais de grãos e garantir um fluxo constante de tropas e suprimentos para expulsar a Ucrânia das regiões do norte. Putin investiu somas gigantescas em infraestrutura militar na Crimeia, que agora estão sob ameaça. Um assalto anfíbio, nos moldes do dia D, para libertar a Crimeia é impensável. Porém, segundo o estrategista britânico Sir Lawrence Friedman, essa é uma visão equivocada. A Crimeia atualmente é um ponto fraco para a Rússia e tem muitas coisas a defender. Essa é a melhor maneira de a Ucrânia pressionar Putin a fazer concessões no futuro, afirmou Nico Lang, ex-assessor do Ministério da Defesa alemão. Segundo ele, a campanha da Ucrânia é uma combinação de estratégia militar e política. Politicamente, a Crimeia é o ativo mais valioso da Rússia, mas também é extremamente vulnerável. Ele concordou que o que a Ucrânia tenta fazer é transformar a Crimeia em um fardo para Putin, em vez de um recurso estratégico. O objetivo é isolá-la, afastar as forças aéreas e navais russas do sul da Ucrânia e sufocá-la como um centro logístico. A Ucrânia já demonstrou sua capacidade com mísseis de cruzeiro Storm Shadow e Scalp, de fabricação britânica e francesa, além de seus drones navais caseiros, engenhosamente projetados para atingir navios de guerra russos. Esses ataques destruíram a maioria das grandes embarcações de desembarque Ropucha, usadas para transporte militar. Os drones e mísseis ucranianos provavelmente inutilizaram metade da outrora formidável frota russa do Mar Negro. Quase todos os navios restantes foram deslocados para o porto de Novorossiysk, a 300 quilômetros de distância no território continental russo. No entanto, a própria Novorossiysk também foi alvo de ataques com drones, tanto marítimos quanto aéreos. Além da base naval, foram atacados uma estação ferroviária e uma usina elétrica. Agora, a Ucrânia está usando uma combinação mortal de mísseis ATACMS e drones cada vez mais sofisticados para atacar sistematicamente as defesas aéreas russas na Crimeia, atingindo bases aéreas e alvos logísticos e econômicos. Destruir a rede de defesa aérea russa ajudará a Ucrânia a se preparar para receber o primeiro lote de caças F-16 vindos da Europa, segundo Lawrence. Um ataque com mísseis ATACMS à base aérea de Dzhankoy, no nordeste da Crimeia, danificou helicópteros, uma bateria S-400 e um centro de comando e controle. Posteriormente, um ataque em larga escala com mísseis ATACMS à base aérea de Belbek
perto de Sebastopol, destruiu 4 aviões e um radar de defesa aérea S-400. 10 mísseis, cada um carregando 300 submunições, causaram grandes incêndios, provavelmente devido à explosão de um depósito de combustível. No dia seguinte, Belbek foi atacada novamente, o que demonstrou que a Ucrânia possuía muito mais do que as cerca de 100 unidades de ATACMS que se acreditava terem sido doadas. No dia 30 de maio, 2 patrulhas russas foram destruídas e 2 ferries de transporte próximos à ponte de Kerch foram danificados em diferentes ataques com drones. O tão alardeado e caríssimo sistema de defesa antiaérea russo S-400 ficou em xeque. Segundo Lange, os ucranianos usaram drones Iska para sobrecarregar os radares russos e expor suas localizações. Os dados de direcionamento foram transmitidos imediatamente para as equipes de lançamento dos ATACMS. Praticamente indetectáveis devido à sua velocidade e baixa assinatura de radar, os mísseis atingem seus alvos em 6 minutos. Além disso, as baterias S-400 russas são vulneráveis à sabotagem de forças especiais ucranianas que operam na Crimeia, afirmou o general Rhodes. Cada bateria custa cerca de $200 milhões e não pode ser facilmente substituída. O general também destacou que as forças russas não têm onde se esconder. Com o auxílio do reconhecimento aéreo e por satélite fornecido pelos aliados da OTAN, o profundo conhecimento da região pelos ucranianos e a presença de forças encobertas no local, nada pode se mover na Crimeia sem que os ucranianos tomem conhecimento. Com a chegada dos ATACMS e o crescente avanço tecnológico dos drones ucranianos, cada metro quadrado da península está ao alcance, incluindo comboios de aviões e suprimentos que se deslocam por estradas ou ferrovias. O general Rhodes acredita que os ucranianos destruirão a ponte de Kerch quando estiverem prontos. No entanto, a nova linha ferroviária que cruza o Mar de Azov, partindo de Rostov e passando pelas cidades ucranianas de Mariupol e Berdyansk, atualmente sob controle russo até a Crimeia, pode ser mais difícil de interromper. Dmitry Pletenchuk, porta-voz do Comando Militar do Sul da Ucrânia, declarou: "A ferrovia ao longo do corredor terrestre mostra que os militares russos já aceitaram que a ponte da Crimeia está chegando ao fim. Eles estão buscando alternativas porque sabem que, cedo ou tarde, terão problemas." Ele acrescentou que um primeiro sinal de sucesso estratégico mais amplo da campanha ucraniana na Crimeia pode vir no verão, quando turistas russos normalmente cruzam em massa a ponte de Kerch em direção aos resorts da península. Se decidirem não ir, isso será um mau presságio para Putin, afirmou Ben Barry, do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, um think tank britânico. A Crimeia costumava depender fortemente da indústria do turismo. No ano passado, as reservas caíram quase pela metade, disse Barry. A Crimeia deixou de ser um projeto de prestígio para se tornar um fardo para os recursos da Rússia. Ele concluiu: "Em algum momento antes do fim da guerra na Ucrânia, as forças ucranianas tentarão libertar a península da Crimeia." O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e seu governo expressaram repetidamente essa intenção. Que os ucranianos consigam realizá-la é outra questão, mas, dadas as declarações feitas, é seguro presumir que Kiev organizará uma ofensiva em grande escala contra as forças russas na península. Nessa situação, o destino da ponte de Kerch terá uma importância crucial. A ponte de Kerch, que conecta a Rússia à península da Crimeia, controlada pela Rússia, é uma das infraestruturas mais importantes na guerra da Ucrânia. Ela possui tanto pistas para carros quanto trilhos para trens. A Rússia está utilizando essa ponte rodoviária e ferroviária para transportar tropas e